No meu último aniversário, meu pai me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim: "Ah, quando eu tinha sua idade, já tinha 2 filhas, você e a sua irmã, um apartamento comprado e um emprego estável com um carro na garagem. Eu não tenho uma casa própria, eu moro de aluguel. Eu não tenho filhos e nem um emprego estável, sou autônoma. E também não tenho carro na garagem." Recapitulei, voltei no tempo assim e pensei em quando meu pai tinha a minha idade, né? E todas essas coisas que ele citou que ele tinha. Acho que o que ele esqueceu de lembrar, e talvez ele não queira lembrar, é que ele também tinha burnout e alcoolismo, que levou ele a ter diabetes e acabou com a saúde dele até hoje. E eu via nele uma miséria emocional, um sofrimento constante e uma falta de sentido, um tipo de sacrifício constante da própria saúde mental e física para manter uma vida à la Sísifo. Sei que vocês me entendem. O meu pai, ele tinha muito mais do que eu. E isso incluía também um fardo invisível que vinha junto, as ambivalências da vida. Então, a partir do momento que meu pai fez essa escolha, já que ele veio de uma família pobre e ele precisava construir uma família, ter um lar, levou o pacote completo. Doença crônica, doenças mentais, emocionais, muitos problemas no casamento. Eu não tô aqui para criticar o meu pai e nem os adultos da geração dos meus pais para glorificar uma geração em detrimento da outra. Eu acho que existe sim o espírito do tempo e no espírito do tempo existe o seu sofrimento inerente, mas todos nós, como seres humanos na vida adulta, carregamos o fardo, que é o fardo da sobrevivência. Ao mesmo tempo, o fardo de se ocupar constantemente, carregando dentro de si a angústia de não saber exatamente por que você está fazendo isso e para onde você está indo. Mas parece que algumas pessoas sucumbem um pouco mais a esse sofrimento. Talvez por ter uma consciência maior, não sei, tá? Mas eu diria que uma sensibilidade maior, com certeza, e eu me incluo nisso. Eu me sentia muito sozinha e ao mesmo tempo muito frágil, porque eu via como as pessoas se submetiam muito facilmente a um estilo de vida que já estava ali pronto, dado, sem muito questionar, enquanto que eu encalhava no meio do processo. Eu simplesmente adoecia. Eu não conseguia seguir em frente. Eu sempre tive muitas crises de enxaqueca, desde criança. Então meu corpo dava sinais muito claros de que eu não queria estar num lugar, num evento social, numa situação específica. E eu respeitava esses sinais. Sempre respeitei muito os sinais do meu corpo e da minha mente. Então a minha via dopaminérgica, ela me levava para outros caminhos, que eram caminhos mais sensíveis, mais conectados com essa sensibilidade que eu tinha, que até então eu via como fragilidade. Então eu era uma pessoa muito conectada à natureza, à arte, à filosofia, e não conseguia conduzir muito bem a minha saúde e a minha lucidez em situações mais insalubres, onde eu tinha que performar uma persona que não se encaixava comigo, que fosse muito artificial, ou que se mostrasse extremamente proativa e produtiva para o plano de uma empresa que não fazia o menor sentido para mim. Então, quando eu olho para mim hoje,
com os olhos da criança que eu fui e da adolescente que tentava compreender o mundo, eu acho que tudo faz muito sentido. Ser como eu sou, ser quem eu sou hoje. Como eu disse, minha via dopaminérgica sempre me empurrou para margens diferentes. Então, na fase em que a maioria das pessoas estava buscando estabilidade e acúmulo de dinheiro ou de riquezas, eu buscava o mínimo necessário para viver. Quando as pessoas estavam buscando tirar a carteira de motorista e comprar seu primeiro carro, eu me questionava profundamente se fazia sentido eu ter um carro naquele momento da minha vida e na cidade onde eu morava. Na verdade, o meu sonho era poder morar numa cidade pequena e poder ir para o meu trabalho de bicicleta. Hoje em dia, eu pedalo diariamente. Eu não preciso nem ir para o trabalho de bicicleta, porque eu trabalho de casa. Mas tudo que eu faço de bicicleta, porque eu moro numa cidade pequena que me permite isso. E eu moro numa cidade onde eu tenho contato com a natureza constantemente. Mas isso não significa que eu não queira ter uma casa, um carro. Eu acredito que certas conquistas materiais, elas podem fazer sentido desde que elas não sacrifiquem algo muito maior, como por exemplo a sua saúde mental. Então, enquanto os outros se esforçavam para ganhar dinheiro, eu me esforçava para viver com pouco e meditar bastante para me manter cada vez mais inteira. Não era bem uma rebeldia, era mais sobrevivência mesmo. E sim, eu tentei ser igual a todo mundo. Eu me esforcei bastante para isso. Mas sempre que eu tentava me adequar, tinha algo dentro de mim que se desligava, como se toda a minha libido estivesse sendo drenada e como se a minha alma tivesse ligado um alerta vermelho dizendo: esse lugar não é para você. Muitas vezes eu senti isso em alguns empregos, em alguns ambientes corporativos, mas muitas vezes eu não tinha opção. Eu precisava me manter naquele trabalho. E assim eu me mantinha enquanto eu conseguia, mas pulava de emprego em emprego, de trabalho em trabalho, para tentar me adequar de algum modo. E é interessante porque ao longo da minha vida adulta eu conheci muitas pessoas parecidas comigo, sabe? Porque quando eu era mais nova, eu me sentia muito sozinha. Eu achava que só eu era assim, ou que eu tinha algum problema. Eu vejo que às vezes eu encontro uma pessoa assim num olhar. Sei lá, eu vou num supermercado e eu olho para a moça que está trabalhando ali, ou para o rapaz que está fazendo a limpeza, e eu vejo ali naquele olhar que a pessoa tem sonhos que ela nutre, e que ali naquele ambiente, a mente dela, de algum modo, está se sentindo sufocada. Do mesmo modo que eu me sentia quando eu trabalhei em supermercado, ou como operadora de telemarketing, e inúmeros outros trabalhos insalubres que eu tive antes de me tornar professora de inglês. Eu acho até um pouco cruel a gente julgar a geração Z, que não aceita muito certas condições de trabalho. Eu até entendo a visão das gerações mais velhas, de achar que os mais jovens estão fazendo corpo mole, mas eu sempre olho para a geração Z e eu me identifico bem mais com eles. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas é uma constatação. Eu realmente nunca aceitei um estilo de vida no qual eu tivesse que me encaixar a uma vida tão insalubre só para sobreviver. E chegou num ponto da minha vida, quando eu estava lá com uns, sei lá, 25 anos, por aí, acho que isso foi em 2014, que eu decidi realmente virar uma outsider. Eu pensei: "Ah, quer saber? Eu vou eu vou ver se eu consigo morar em uma comunidade, no meio do mato, tentar viver da forma mais simples possível". E eu me esforcei muito para conseguir encontrar um lugar onde me aceitassem, um lugar onde esse estilo de vida estivesse acontecendo. Eu descobri uma comunidade lá no interior de Pernambuco e eu não hesitei, nas minhas férias do meu trabalho, em ir lá. Eu mandei e-mail, eu fui um pouco inconveniente, as pessoas não estavam muito abertas a receber pessoas novas, mas eu insisti e eu me provei. E quando eu cheguei lá, eles me colocaram para fazer trabalho braçal, me testaram,
queria entender qual era a minha intenção. Acharam que também eu era uma, sei lá, menina mimada, querendo uma experiência diferente. Mas aos poucos eu consegui me encaixar ali, sabe? E eu comecei a fazer retiros de silêncio, porque era isso que eles faziam lá. Eles faziam retiros de até 3 anos de silêncio, onde ficavam 2 pessoas numa casa, no meio do mato, por 3 anos. Essas pessoas, elas só meditavam, elas não falavam com ninguém, elas não tinham contato com ninguém. Simplesmente uma pessoa ia até lá, levava comida diariamente, sem falar, sem muita conversa, e essas pessoas passavam dias e noites só meditando. Eu não cheguei a fazer o retiro de 3 anos, eu não tive essa coragem, mas eu fiz retiros mensais. Eu comecei com um quinzenal, foi o primeiro que eu fiz, foi em 2014, onde eu fiquei 15 dias em total silêncio, nessa cabana, no meio do mato. Era só eu e mais uma moça. E foi muito interessante aquela experiência, porque foram 15 dias só olhando pro mato, ou pra parede da cabana, ou pra moça que ficava chorando. E eu não sabia nem o que se passava na cabeça dela, porque a gente não se falava, mas ela chorava bastante. E olhando pra minha própria mente. A partir dali, eu que me viciei nisso, sabe? Eu tô soltando mesmo. Incrível. Pensei, nossa, é isso aqui que eu queria. Era isso aqui que eu tava buscando. Era silêncio, era paz, era natureza, era conexão comigo mesma. Então eu comecei a repetir esse processo. Eu tirava folgas, eu tirava férias, eu dava um jeito de ir para esse lugar de retiro, até que chegou um momento em que eu fui demitida. E eu não hesitei, eu peguei meu FGTS, já estava nessa empresa já há alguns anos, né? Então eu peguei meu FGTS e eu fui morar lá. E como eles já me conheciam, e já sabiam que eu estava bem engajada e que eu realmente queria fazer parte daquela comunidade, eles me aceitaram. Eles me aceitaram e eu fiquei lá. Desistindo de ser agradável, de ser inteligente, bonita, interessante, diferente, artista, mulher. Mas eu fiquei muito menos do que eu imaginava. Ah. 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 Eu me adaptei muito mal. Abril, maio, junho, julho. Há 4 meses atrás eu fui demitida, mas parece que foi outra vida. Foi muito pior do que eu esperava. E aquela pessoa que eu era, né, lá no meu trabalho, não sei, parece distante, né? Mas as neuras, elas seguem do mesmo modo. Porque eu idealizei um pouco essa vida em comunidade, sabe? Não é fácil simplesmente sentar e meditar. Então eu passei 8 meses lá, porque logo nos primeiros meses eu percebi que a vida em comunidade lá era só uma versão reduzida do que era o mundo aqui. Eu queria ter vivido, só que eu queria viver uns meses de total fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. E aí a sensação que eu tenho é que aqui eu não tô nem numa coisa nem noutra, sabe? Aqui eu tô num limbo, numa meia coisa, sabe? É porque eu acho que aqui, assim, não é um lugar onde a gente vai, tipo, relaxar, sabe? Esse lugar nem existe. É só na nossa imaginação. Por menor que seja uma comunidade, ele tinha 10 pessoas convivendo. Sem muita conversa, evitando muita picuinha, mas era impossível evitar completamente. Era impossível viver sem pensar em dinheiro. Uma pessoa que tenha dinheiro e aí disponibilize tudo isso pra ela. Era impossível viver sem trabalhar o tempo inteiro também. Eu sinto que aqui tem muitas demandas, sim, mas só que são demandas todas muito diferentes umas das outras, né? Tem o trabalho,
Aí depois, no meio disso, a concha toca porque tem meditação ou estudo. Para mim, a parte do trabalho era bem tranquila, de limpar, de fazer o que tivesse que fazer. O que mais me incomodava era a questão da gente ainda estar preso ao sistema. E de que, às vezes, tudo também virava uma obrigação para sustentar uma coisa que também não era real, sabe? Então, até a própria meditação, ela virou uma coisa meio fake para mim. Como se eu estivesse cumprindo uma carga horária. Então eu pensei, isso aqui não é muito diferente do mundo lá fora. E foi nesse momento da minha vida que eu percebi que não tinha como escapar das engrenagens do mundo, do jogo do mundo. E foi ali, isso foi em 2016, que eu voltei pro Rio de Janeiro. E eu senti que eu estava voltando pro mundo. E eu estava voltando pro jogo. E eu pensei, agora eu vou jogar o jogo. E cá estou. No momento em que eu fui pra lá e eu me isolei, eu fiz bastante silêncio e eu me conectei com aquelas pessoas que tinham o mesmo intuito, teve alguma coisa que eu entendi. Parece que algum espaço de silêncio foi criado dentro de mim e esse espaço ele vai sempre existir. Sempre. Por mais que eu não medite. Uma das lições mais importantes que eu aprendi depois que eu voltei dessa experiência foi de olhar para as pessoas com mais respeito, com mais compaixão. E isso inclui, sobretudo, meu pai, porque durante muito tempo eu julguei meu pai, por ele ser sempre tão obcecado com trabalho, com dinheiro. Então eu via ele como uma pessoa distante da sensibilidade, sempre tentando resolver a vida financeira dele sem pensar muito sobre outros aspectos da vida. Quem de nós não pensa assim na vida adulta? Quem de nós não está tentando de algum modo sobreviver? Um pouco antes de eu ir morar nessa comunidade, eu comprei uma câmera profissional, uma Canon. E também uma luz, porque nessa época não tinha ring lights assim, tão disponíveis, não era algo popular. E ali eu já tinha uma vontade, um desejo de abrir um canal no YouTube. Para poder compartilhar alguma ideia, alguma reflexão, algo que tivesse a minha alma. E eu gravei alguns vídeos, só que eu me sentia sem escopo. Eu sentia como se faltasse uma história para contar, como se eu ainda não fosse eu. Eu me sentia imatura, artificial. E de fato alguma coisa faltava. Eu ainda estava construindo a minha história. Eu ainda não sabia o suficiente sobre mim. Então não tinha algo real para oferecer. Só que esse sonho, ele só foi crescendo. E nesse caminho eu fui testando. Então eu gravei muitos vídeos, eu fiz vários canais. Eu descobri muito prazer ensinando inglês. Então quando eu voltei pro mundo, eu voltei a dar aula de inglês, eu fiz isso realmente com amor. Passei a criar laços com os meus alunos. Passei a entrar na vida das pessoas comuns e querer fazer parte daquilo que é simples, mas que é profundo, porque criar esses laços foi e ainda é muito profundo. Eu percebi que quando eu ajudava os meus alunos, as pessoas que me conectava, eu ajudava a mim mesma também. Nos últimos anos também, o que se expandiu em mim foi uma necessidade muito grande de ajudar, não só as pessoas, mas também os animais. Eu salvei muitos gatos de rua nesses últimos anos, principalmente nesse último ano de 2024 e 2025. Passei a me envolver com ONGs, conhecer pessoas que também escolhem cuidar de animais, de cuidar daquilo que é silencioso, que não tem voz. E no meio disso tudo, a frustração, aquela que por tanto tempo parecia até um sinal de fracasso, se tornou meio que uma mola propulsora. Então eu entendo a frustração hoje como uma espécie de solo fértil, um campo onde a alma, que já está exausta de fingir normalidade, finalmente tem espaço para brotar. Uma pessoa não pode viver a tarde da vida segundo o programa da manhã, pois o que era grande pela manhã será pouco à tarde, e o que na manhã era verdadeiro, à tarde se tornará uma mentira.
Então, aos poucos, eu fui compreendendo que muito do meu sofrimento vinha de tentar caber em expectativas que nunca foram minhas, mas também sem entender muito quais eram as minhas expectativas. A frustração é a via pela qual o ser humano toma consciência de seus limites e, ao mesmo tempo, da profundidade do seu desejo. Então, foi justamente na frustração de não viver uma vida padrão que encontrei a possibilidade de viver uma vida que é minha. Porque o mundo ele é vasto. E sim, o sistema é cruel, mas dentro desse emaranhado também tem brechas, tem caminhos não traçados, tem respiros. Então essa criança que eu fui, que observava com silêncio os adultos cansados, já sabia de algum modo que aquilo ali não era para mim. Então, por mais que eu tenha tentado resistir, ou tenha tentado caber, ou tentado ser como os outros, tudo isso não deu muito certo. Mas talvez tenha sido essa falha o meu maior acerto, porque hoje eu entendo que o que parecia um desajuste, na verdade, era só o início da minha individuação. Então a frustração, para mim, foi uma ponte. Então foi ao recusar a narrativa herdada que eu finalmente comecei a escrever a minha própria narrativa.